daqui para o final do ano, alguma coisa para marcar mesmo a nossa memória. Tá no mute? Tá testando, Elber? Estou à disposição. Se achar que dá para marcar, a gente pode apresentar um requerimento e te fazer uma sessão solene em homenagem aos 25 anos de trabalho da Casa da Sopa e aí fazer a justificativa da relevância do trabalho que a instituição desenvolve. Bacana. Eu acho que esse é um negócio bem legal. Nós fomos a primeira. O Elber está testando. Tu está testando, Elber? Acho que sim, que é aí que estão desligando aqui meu microfone. Mas já deu 22, já está na hora da gente começar. Então, bora, partiu. Alane, podemos começar, Alane? Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Podemos já entrar? Podemos entrar? Sim. Então, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro ao vivo aqui pelo Facebook, na nossa página do Coletivo Girassóis. Hoje a nossa conversa é uma conversa com 3 pessoas bem interessantes que estão aqui, que fazem parte do Coletivo Girassóis e que nesse momento, né, nos brinda, né, com esse encontro, que é a Larissa Gaspar e o Herbert. O Herbert Lima, eu vou começar fazendo uma apresentação. O Herbert Lima é militante do movimento espírita, frequenta o grupo Paulo Estevam, é formado em História, em Ciências Sociais, com especialização em Gestão e Políticas Públicas. Atualmente, ele é mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flasco e iniciou sua militância política há 40 anos nas comunidades eclesiais de base e na Teologia da Libertação. Larissa Gaspar, muito conhecida, ela é mãe, é advogada, é fiscal municipal, é capoeirista, ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores, foi eleita vereadora de Fortaleza em 2016 e atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza. É vice-presidente da Comissão de Cultura e preside também a Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua, em situação de rua e da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania LGBT. Já apresentou vários projetos, que eu acho que a gente vai poder conversar aqui, né? Projetos, requerimentos, indicações. Bom, esse nosso encontro ele tem um tema bem abrangente. A ideia é que a gente possa conversar hoje sobre que projeto de sociedade queremos. Tem como mote a justiça social. Eu acho que eu, Lídia, Herbert, Larissa, esse pessoal todo que está no Coletivo Girassóis está junto porque acredita na justiça, que é a justiça social. Então, nós somos movidos por isso. Agora, quando a gente fala em justiça social, do que nós estamos se referindo? Que tipo de projeto de sociedade inclui uma sociedade justa? Larissa, quer começar? Pode ser.
Uma boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite do Coletivo Girassóis para a gente estar participando desse momento, deixar aí um grande beijo, um grande abraço para a Lídia querida, pessoa por quem eu tenho grande admiração, para o querido Herbert também, meu companheiro de partido, de lutas, deixar um grande beijo, um abraço para todo mundo que está nos assistindo também. Esse tema é um tema muito instigante, né? Porque, como a Lídia colocou, é um tema bem abrangente, né? Quando a gente quer discutir o modelo de sociedade que nós queremos, isso engloba muitas coisas. Mas, assim, para tentar ser bem sucinta, né? Eu acho que uma coisa primeira que nós temos que pensar é que a sociedade que nós precisamos construir, né, onde a justiça possa realmente se realizar, ela tem que rever a nossa relação entre nós, seres humanos, e a nossa relação com a natureza. Sem que a gente esqueça que nós somos parte da natureza, né? Essa lógica de exploração, de dominação do ser humano com relação à natureza e com relação também a muitas vidas humanas, porque é importante a gente destacar que existem diversos grupos sociais que são absolutamente explorados, né? Como nós mulheres, que somos subjugadas muitas vezes à satisfação sexual dos homens, que temos a nossa força de trabalho, sobretudo a força de trabalho doméstica, explorada, né? Por homens e por outras mulheres também. A natureza também vivencia essa situação de exploração, né? São os animais que são mortos, que são colocados para trabalhar até a exaustão, carregando forças superiores à sua capacidade, né? É a destruição que o ser humano vem fazendo dos nossos corpos hídricos, né? Das nossas matas, das nossas florestas. Então, não tem condição da gente continuar nessa lógica predatória com relação a nós humanos e com relação à natureza. Então, acho que esse primeiro ponto de partida, ele serve a todos e todas, né? Se aplica a todos e todas, né? Um segundo ponto é a questão do enfrentamento às desigualdades sociais, né? Que não deixa de ter relação com o primeiro, afinal de contas, tudo está interligado nesse mundo. Mas o enfrentamento às desigualdades sociais, ele deve ser o ponto principal para se construir uma sociedade em que reine a justiça social, né? Não dá, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade de Fortaleza, para aí também já passar a bola e a gente diversificar o debate, né? Nossa realidade aqui de Fortaleza, nós estamos na quinta capital mais desigual do planeta Terra. Isso é uma pesquisa feita pela ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Somos a quinta capital mais desigual do planeta Terra, né? Temos mais de 100 mil famílias vivendo em situação de extrema pobreza, quase 40 mil famílias vivendo em situação de pobreza, né? Quase metade da nossa população não tem acesso a esgotamento sanitário. Temos um déficit habitacional altíssimo de mais de 80 mil famílias necessitando de moradia digna. Temos 40% da nossa população vivendo em apenas 12% do território, e esse território considerado como aglomerados subnormais, né, assentamentos precários, desassistidos de diversas políticas públicas. Temos bairros aí como Canidezinho, Pirambu, entre outros, né, que as pessoas não têm dentro das suas casas acesso à água potável, acesso a banheiro, acesso à ventilação, não tem uma janela. Então, não dá para a gente falar em justiça social quando a gente não consegue garantir a realização da dignidade humana para todos e todas. E a gente só vai conseguir isso enfrentando de frente, com muita força, as desigualdades, né? Eu penso que esse tema ele é muito propício, até porque nós estamos num ano que é eleitoral, né? Em tese, isso pode se modificar em razão da pandemia, e eu tenho dito que a centralidade do debate das eleições não deve ser a mera disputa pelo poder entre as siglas partidárias, mas deve se ocupar de apresentar projetos que enfrentem essa desigualdade, né? Que destruam esse abismo, né? Que separa a maioria da população de uma pequena minoria que é extremamente privilegiada, né, que concentra a maioria da renda do nosso país, que concentra a riqueza em detrimento de muitos. Acho que esse debate é que deve ser o norte, né, de todo o processo eleitoral, e deve ser
o norte também nosso, de pessoas cristãs, né, que acreditam na palavra de Jesus, né, que veio aqui para construir a igualdade, para construir a justiça, né, a verdade. Então, nós temos que nos comprometer com essa nova ética humana, né, que respeite as pessoas, que respeite a natureza, né, e que assuma esse compromisso, né, de enfrentar essas desigualdades que marcam a nossa sociedade, né, que atingem de forma tão brutal, né, as pessoas pobres, as pessoas negras, as mulheres. Tudo bem. E Herbert, você? O que é que você nos diz quando diz que projeto de sociedade é esse? Quando a gente fala em justiça social. Boa noite, Lídia. Boa noite, Larissa. Boa noite a todas e todos os nossos ouvintes. A temática da justiça social ela é muito cara e muito importante, especialmente para nós espíritas, nós cristãos, que têm a justiça social como um fim, né? É um objetivo que a gente busca na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade melhor e mais feliz para todos nós. A gente se pauta muito na máxima cristã de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que você só consegue fazer isso em plenitude se você viver em justiça social, né? Ela faz parte dessa nossa busca por uma sociedade onde nós não vamos encontrar mais a exploração do homem pelo homem, que é fruto desse sistema, né, desse sistema capitalista, um sistema desumano, que, como a Larissa falou há pouco, ela é responsável pela destruição do nosso meio ambiente, pela destruição das pessoas, pela destruição, né, do nosso povo, pelo egoísmo que faz com que a gente esteja sempre na busca do consumo, na busca do seu bem-estar individual e não coletivo. Então, a justiça social, né, é essa busca constante que nós temos e que nós procuramos desenvolver, né? Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade desigual, numa sociedade desumana, onde negros, índios, né, população LGBT, desempregados, nós temos estão sempre marginalizados, são os párias da sociedade, né? São aqueles pequeninos que Jesus nos diz que nós temos que acolher. E a gente vai conseguir fazer isso se nós conseguirmos intervir na sociedade. Nós temos elementos na sociedade para fazer essa transformação, seja através do parlamento, né, como a nossa amiga aqui, companheira Larissa, né, que é também uma militante, é vereadora, faz parte do Partido dos Trabalhadores, assim como eu faço, que procura exercitar na sua vida política, né, essa busca pela justiça social. Além do parlamento, nós temos também, né, o executivo, que deveria estar promovendo a justiça social. Nós vivemos hoje num governo onde ele não trabalha a justiça, ele trabalha a injustiça, ele trabalha a morte em vez de trabalhar a vida, ele não dá condições para que as pessoas possam realmente promover o bem comum. E é isso que nós buscamos, esse é o nosso propósito, é isso que a gente luta a vida toda, né? Quando eu comecei a minha militância há 40 anos atrás, comecei ainda menino, né? Tinha lá 16 anos, a gente se indignava com a situação de pobreza e de miséria que a gente via muitos de nós, e nós próprios também, né, vivíamos naquela situação. E nós entendemos que se nós não trabalhássemos, né, um projeto coletivo que trabalhasse a autoestima, a organização das pessoas, nós não conseguiríamos chegar lá. Então, essa é a nossa luta, é isso que a gente busca. A justiça social é algo fundamental, mas nós sabemos que é algo a ser construído.
e a gente conclama e trabalha para que todos nós possamos formar essa comunidade do bem, essa comunidade do bem comum, do amor ao próximo, da vida em plenitude, que é possível a gente realizar aqui na nossa terra, apesar de sabermos que é um mundo, como nós espíritas chamamos, né, e aprendemos, um mundo ainda de muitas provas e muitas expiações. Esse é um mote interessante, Herbert, porque isso tem a ver com a ideia de ativismo, né? Tanto você como a Larissa são duas pessoas que, desde a juventude, eram ativistas, né? Cada um, Herbert, você não era de Fortaleza, depois eu quero saber um pouquinho da sua história, mas esse sentimento que nos move para fazer alguma coisa diante do sofrimento, diante dessa sociedade, como é que ele foi sendo construído na vida de vocês? Eu estou fazendo essa provocação porque deve ter jovens aqui nos vendo, nos ouvindo, né? E essa inquietação, como se fosse, como diz Fernando Pessoa, é um desassossego de alguém que não consegue ficar tranquilo enquanto tudo isso que vocês mencionaram está existindo. Quer dizer, uma sociedade injusta, uma cidade desigual, uma sociedade que faz com que existam oprimidos e opressores, né? Então, como é que foi isso na história de vocês? Como foi isso na sua história, Larissa? Bom, vou comentar, e só para registrar, Lídia, teve um companheiro que colocou aqui, fez uma pergunta, né? Não sei se eu respondo agora ou depois da sua colocação, o Robert Val, né? Perguntou como a reforma tributária solidária, né, ela pode combater as desigualdades no Brasil, né? Para mim, está absolutamente atrelado, né? A redução das desigualdades com a reforma tributária justa e solidária. E aí eu posso já falar um pouquinho sobre isso, só respondendo aqui à professora Lídia, né? Esse chamado, né? Essa inquietação, ela começou, hoje vou fazer 37 anos, começou há 20 anos atrás, quando eu tinha 16 anos e entrei na capoeira. E, através da capoeira, eu comecei a frequentar muitas comunidades carentes. Riacho Doce, bairros mais periféricos, né? Serrinha, Itaoca, entre outros, né? E comecei a ver de perto, né? Aquela realidade tão desigual, né? Assim, eu não sou rica, sou filha de trabalhadores, de servidores, de classe média, mas na frente daquelas pessoas, né, que viviam em casebres de madeira, de lona, eu podia me considerar uma pessoa muito rica, né, porque a elas faltava muita coisa e, graças a Deus, eu nunca passei necessidade material, sempre tive acesso à educação, à saúde, etc. Então, aquilo ali foi, como diz Fernando Pessoa, né, me dando um desassossego, um incômodo, né? Não que eu não soubesse que isso existia, né? A gente estuda e sabe na teoria como é isso, mas quando você passa a conviver com essas pessoas, né? Com esses adolescentes, com esses jovens, né? Com situações terríveis, né? Como a gente viu casos lá no Riacho Doce, né? De criança tendo que pegar a cobra do mato para comer, para não morrer de fome. Então, essas situações, né? Extremamente chocantes, elas começam a te marcar e começam a mobilizar dentro de você, né, um sentimento de solidariedade que te impulsiona a fazer alguma coisa. Então, esse sentimento nasceu a partir dessa vivência, através da capoeira, e eu agradeço muito ao meu mestre Rato, né, mestre Roberto Rato, por ele ter me oportunizado conhecer essas comunidades, né, Guaribá, o Poço da Draga, entre tantas outras, né, que trouxe esse despertar muito forte para dentro de mim. Esse período, né, foi um período próximo que eu estava também entrando na universidade, e eu entrei em 2002 na Unifor para fazer o curso de Direito, e também já me identifiquei ali de imediato, né, na doutrina espírita, né, a questão da lei da atração, né, das energias, né, dos espíritos simpáticos ali que acabam se atraindo, se agrupando, e quando eu vi aqueles jovens, né, no movimento estudantil, eu já gostei daquilo ali. Quando eu fui fazer a minha matrícula,
e já comecei a conversar e me envolver no movimento estudantil. E aí, a partir disso, você vai se conectando com várias lutas, né? Do movimento estudantil, nessa luta por educação. Também já passei a fazer esse trabalho de extensão universitária, na perspectiva dos direitos humanos, né? Do acesso aos direitos e da forma de efetivá-los, não só na perspectiva judicial, mas também na extrajudicial, né? Tentando fazer com que as pessoas passassem direitos, né? Para ter informação de que aquilo é devido e que ela precisa lutar, né? Para que ele seja garantido, porque como a gente aprende também no campo do direito, o direito não é dado, ele é arrancado, ele é conquistado, né? Ele é fruto de muita luta. Então, nessa perspectiva, né, da emancipação, de possibilitar as pessoas que elas realmente tivessem acesso aos seus direitos mais básicos e pudessem lutar para eles. E aí tem a luta do movimento de mulheres, né? A luta da juventude, do enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia, entre tantas outras que a gente vai acumulando. A luta partidária também. E aí sempre fui, né, me envolvendo nessas causas, participando de atos, né, de mobilizações sociais, tanto através dos movimentos, quanto através da capoeira, quanto através do partido político, né, e hoje estou ocupando essa função na Câmara Municipal de Fortaleza de representar o povo de Fortaleza. Então, vem daí, né, essa inquietação. Aprendi muito mesmo no Partido dos Trabalhadores, com os movimentos, né, que ficam ali, circulam ali no entorno do partido também, né, porque o partido é uma estrutura única em si mesma, no sentido de que ele agrega também forças e conhecimentos externos, né, dos movimentos sociais que se aproximam, né, que se unem em vários momentos, né, para defender e ampliar direitos. E aí eu já respondo o Roberval, ou eu passo para o Sim. Fazer esse resgate. Tem uma pergunta um pouco nessa direção, mas se você quiser engatilhar. Tá. Assim, Roberval, eu acho, né, como eu falei, que um dos caminhos, né, para a redução das desigualdades sociais, ele está justamente na implementação de uma reforma tributária solidária, né, porque o nosso sistema tributário é absolutamente injusto. Né? Em vez de ele incidir de forma mais forte sobre o patrimônio e a renda, né, ele incide sobre o consumo de bens e serviços. Né? Estava até, coincidentemente, né, lendo alguns dados, resgatando, rememorando, né, alguns dados sobre isso, né, e estava vendo que quem ganha menos de 2 salários mínimos, né, ouça bem, quem ganha menos de 2 salários mínimos contribui, né, com o pagamento de impostos em 49% da sua renda. Menos de 2 salários mínimos, gasta em impostos 49% da sua renda. E quem ganha mais de 30 salários mínimos contribui com apenas 26% da sua renda. Vejam a discrepância, né? É um absurdo enorme, né? Uma pessoa pobre que compra uma televisão, né? Fazendo um esforço, né? Para ter aquele dinheiro e poder ter acesso a esse meio de comunicação tão importante, ela acaba pagando a mesma coisa que um bilionário brasileiro, porque é absolutamente injusto. Então, a gente precisa de uma reforma tributária que faça com que os mais ricos possam contribuir mais. Isso é o princípio básico da ciência do direito, que é o princípio da igualdade total. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Mas não é isso que acontece hoje, né? Então, na perspectiva da reforma tributária, a gente tem aí inúmeras possibilidades para concretizar essa justiça social, né? Começando pela questão da tributação da renda e do patrimônio, né? Com a taxação das grandes fortunas, né? Que é algo previsto na Constituição e até hoje jamais implementado, né? Com a taxação dos lucros e dividendos das empresas, né? Que muitas vezes não trazem para o Estado, a nação, o retorno social que poderiam e deveriam trazer. Ali, conta também do imposto sobre herança, né, que é baixíssima no Brasil, acho que nos Estados Unidos chega a ser 30 vezes mais o que é aqui no Brasil. Então, gestos, né, ações e iniciativas como essas, né, elas poderiam sim, né, reduzir as desigualdades, né, porque esses recursos que seriam oriundos, né,
dos impostos, né, de quem tem mais, eles deveriam se voltar justamente para os gastos sociais. Que gasto social não é favor do Estado, é responsabilidade, é dever do Estado, está na nossa Constituição. Promover a dignidade humana, promover a igualdade, reduzir as desigualdades, né, regionais. Então, não é favor, é dever. E isso deveria estar sendo direcionado para gastos sociais. Então, eu acho Larissa, teu áudio está muito ruim, Larissa. Esse final agora, tente ver alguma coisa no seu microfone. Já está há um tempinho, está ruim, mas está piorando agora um pouco. Tente ver se você consegue um fone de ouvido, ver se melhora. Aí você encerra. Acho que não. Mas eu acho que é isso, né? Considero, Roberto, que a reforma tributária ela é fundamental, né, para reduzir as desigualdades na medida que quem tem que colaborar mais, quem tem uma maior renda, que tem maiores condições. Eu vou atrás de um fone. Vai, enquanto o Herbert responde. Herbert, queremos conhecer você um pouquinho. Como é que surgiu esse desejo de mudança de sociedade? Como é isso na sua história? Bem, eu não sou, como você já falou aí, eu não sou do cearense, né? Não nasci aqui. Sou carioca do Rio de Janeiro. Nasci numa comunidade de periferia. Meus pais são... Minha mãe foi dona de casa, né? Meu pai trabalhou em várias fábricas e depois foi trabalhar na Polícia Militar. E a gente tinha uma vida, né, de muito sacrifício, com meu pai e minha mãe, 5 filhos, né? Meu pai e minha mãe são nordestinos, saíram migrantes meu pai de Alagoas, minha mãe de Sergipe, para encontrar uma vida mais melhor um pouquinho, né? E construiu uma família lá no Rio de Janeiro. Então, eu nasci lá e, desde cedo, tem coisas que só o Espiritismo explica, né? Porque a gente, quando fala de ideias inatas e condições, é porque a gente, de alguma forma, já tem uma trajetória nisso. Mas eu me lembro que, em 1974, em plena ditadura, a professora lá, dando aula lá de OSPB, né, Organização Social e Política, ela comentou que nós vivíamos, né, num governo onde nós não votávamos para presidente. Eu tinha 10 anos nessa época, e aquilo, não sei de que forma, mas me impactou profundamente. Eu fiquei tão indignado, eu não entendia por quê. Eu disse, mas por que a gente não vota? Ela não aprofundou, mas aquilo ficou me inquietando. Depois, mais tarde, aos 16 anos, eu entro para... minha formação é uma formação católica, né? Tinha a ideia, tinha um projeto de servir de qualquer forma à comunidade e recebi um convite para frequentar o seminário de uma formação para ser padre, e a partir dali eu entrei em contato com um novo mundo, né? Um mundo diferente, né? Com mais estudo, mas também no momento em que a igreja estava fazendo uma opção preferencial pelos pobres e vindo daí a teologia da libertação. Foi aí os primeiros passos que eu dei nessa militância, entendendo o papel, né, do Cristo, o papel da mensagem cristã, da Boa Nova, do Evangelho, para a transformação social. E isso eu arrasto até hoje, mesmo depois tendo saído da igreja, do seminário, e aqui no Ceará, em Fortaleza, foi que eu me encontrei com a doutrina espírita, que me deu muitas respostas, e a partir daí a minha militância também é pautada por essa fé que nós chamamos de fé raciocinada, né? Que é onde a gente procura compreender a raiz dos nossos sofrimentos, das nossas agruras, do porquê que a gente vive nesse mundo e passamos por tantas dificuldades. Mas você tinha dito no início, e isso é uma coisa que eu acredito, é que o Evangelho do Cristo ele implica num ativismo, ele implica numa ação, numa proatividade.
Jesus Cristo, né, na sua passagem terrena, toda vez que ele atendia algum pedido, fazia algum milagre, alguma coisa, ele sempre pergunta: você quer? Você deseja? Vais, não peques mais. Ele sempre pede de nós uma ação para uma atitude para transformar a realidade, a nossa realidade interior e a realidade do entorno, da nossa sociedade. Isso é um nosso compromisso. Então, eu me sinto muito à vontade, porque é algo que eu não sei explicar, mas é algo que eu estou profundamente identificado. Eu não consigo entender a minha vida sem essa atitude. A partir desse conhecimento, né, que eu tive lá ainda no Rio de Janeiro, eu passei a militar ainda na formação do Partido dos Trabalhadores, organizei movimentos de bairro, associações, fui sindicalista, participei da formação da CUT, e em 1996 eu migrei para o Ceará, para Fortaleza, minha segunda cidade, que eu adoro, mas também uma cidade profundamente desigual, com grandes desafios para a gente trabalhar essa transformação social, que não pode acontecer se não for uma ação coletiva. É isso que eu tenho a plena convicção, é nós trabalharmos para unir os diferentes, unir todas as formas de manifestação e todos aqueles que desejam transformar essa realidade. Então, nós temos um compromisso de promover a justiça social, mas essa justiça social ela só vai acontecer se nós todos nos unirmos nessa mesma direção. Esse é um trabalho que eu acho que é fundamental nós fazermos. E precisa também a gente entender, e aí por isso, quando a gente fala que nós temos uma fé raciocinada, uma fé que caminha para e passo com a ciência, procurando entender as suas raízes, as suas causas, o porquê de tudo acontecer, nós também precisamos aprofundar e, junto com a nossa fé, estudar sociologia, filosofia, economia, para entender o nosso mundo, psicologia, para entender as pessoas, para entender como a gente vive em socialidade, como a gente constrói as nossas relações sociais e o porquê desse sistema. O Fabrício estava colocando aqui na mensagem, que nós vivemos numa sociedade de mercado, onde a centralidade é o mercado, é o capital, é a mercadoria, e não a pessoa. Nós vivemos numa sociedade em que o que mais importante é o lucro, o capital, e as pessoas elas estão em último lugar. Então, a gente precisa transformar isso. É possível construir uma nova economia, uma economia solidária, uma economia ecológica, uma economia que trabalhe essas relações de forma totalmente desinteressada? É possível, sim. Nós temos vários exemplos, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, de ações solidárias. Não só essa rede de solidariedade que foi criada nessa pandemia, onde temos vários movimentos de vários grupos, de vários coletivos que organizam ações solidárias em prol do outro, em prol daqueles que têm fome, que têm sede, que estão na rua, em condição de morador de rua, sem o mínimo para poder sobreviver. Uma rede de solidariedade se formou. E isso nos dá esperança. Então, a gente acredita que é possível. Fora isso, você tem uma relação entre o mundo rural e o mundo da cidade, onde as relações são economicamente solidárias também. Tem, como a gente fala aí da economia solidária, que nós temos o exemplo muito forte surgido aqui no Ceará, do Banco Palmas, ali no Conjunto Palmeiras, que migrou essa experiência para todo o país. Isso aí é um fato muito importante. E na cidade de Maricá, governado pelo Partido dos Trabalhadores, nós temos lá toda uma rede, toda a prefeitura banca esse processo também ao pagar os seus funcionários, os seus servidores, tudo com a moeda social. E isso você dá uma transformação na sociedade muito importante. Nós podemos replicar isso aqui
no Ceará, aqui em Fortaleza, tendo uma administração que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a felicidade, com a vida dos nossos cidadãos. As pessoas fazendo comentários, eu queria saudar aqui o nosso companheiro Fabrício, muito querido, né? Roberval, Alex, quer dizer, muita gente aqui comentando, a Claudinha, enfim, muita gente nos assistindo, né? E podendo comentar. O Fabrício faz um comentário aqui que eu queria trazer a partir dele, né? É que há o projeto de justiça social ele está intimamente ligado também com um modelo de sociedade nova, mas que essa sociedade nova ela é implementada em diversas instâncias da vida, na dimensão econômica, na dimensão social, na dimensão cultural, espiritual, na relação com a natureza, né? Como vocês bem mencionaram. Só que essa mudança, como ela é possível? Quer dizer, ela é uma mudança que vem a partir do Estado, isto é, daquele que promove as políticas públicas. Que papel tem a sociedade? Que papel tem, já que a gente falou agora há pouco de ativismo, né? Que papel tem a sociedade na construção desse modelo novo de sociedade? De que modo existe a superação de todas essas desigualdades que nós mencionamos aqui, que vocês falaram também, como é que o Estado e a sociedade atuam juntamente, né? Qual é a visão de vocês sobre isso? Quer começar, Estão me Larissa? ouvindo bem agora? Agora, perfeitamente. Ai, que bom. Desculpa, gente. Aí eu acho que foi um problema mesmo de conexão. Começou a ficar muito chiado. E um colega meu que estava assistindo disse que 70% da minha fala ficou comprometida. Ninguém Pô, conseguiu ouvir nada. Larissa, e você é frenética. Eu estava esperando você respirar para eu poder lhe Pra intervir, poder... mas você é Pois é, eu frenética, vou... é incrível, é linda. Vamos lá. Ô, gente, perdão. Assim, eu até vi aqui que um colega estava tentando registrar, né, um pouco do que foi a minha fala, mas enfim, né? Espero que alguma coisa tenha dado para ficar. Como eu disse no início, né, Lídia e Herbert, eu acho que nós, individualmente, né, todos e todas nós temos a nossa responsabilidade individual, né? Assim como temos a responsabilidade coletiva e o Estado tem a sua responsabilidade. Acho que individualmente, né, enquanto seres humanos, a gente tem que rever aquilo que eu falei no início, né? A nossa relação uns com os outros e a nossa relação com a natureza, né? Temos que rever esse padrão de consumo, né, que é destrutivo, né? Destrutivo não só do ponto de vista material, mas ele é destrutivo do ponto de vista psicológico e emocional, né? Quantos jovens aí, e até adultos também, e crianças, né? Eu fico assim chocada. Eu tenho um filho de 4 anos e às vezes ele pede meu celular para brincar um pouco e eu empresto, e aí ele agora quer porque quer um celular. Eu digo, meu filho não tem condição. Você tem 4 anos, né? Você não sabe ainda nem ler e vai querer um celular, né? Fica naquela coisa de jogos. Aí baixa um jogo, já quer outro, já quer outro, já quer outro. Quer dizer, essa enxurrada de informação, né, do campo virtual, a enxurrada de cores, né? Tudo isso tem um lado positivo, óbvio, desenvolve, mas também eu acho que, de uma certa forma, isso afeta o desenvolvimento, né? Eu acho que gera, assim, inquietação, né? E não é aquela inquietação positiva, é aquela inquietação que atrapalha a sua concentração. Então, desde a infância, isso já vem acontecendo, né? E o que eu ia dizer é que quantos jovens, quantos adultos, né? Porque são os mais atingidos, né? Não sofrem, não se angustiam, não vêm a ter problemas, adoecimentos mentais, né? Simplesmente porque não conseguem ter o celular da melhor marca, o carro do ano, né? A casa dos sonhos, o tênis da moda. Então, esse padrão de consumo, né, que é destrutivo do ponto de vista psicológico, né, que leva pessoas ao suicídio, mas que é destrutivo do ponto de vista da natureza, né? Porque a natureza, os recursos, eles são limitados, né? E, infelizmente, a ação humana faz de conta
que não entende, que não compreende essa limitação. Os processos de renovação dos recursos levam tempos, né? Mas a gente quer mais e cada vez mais. Então, isso eu acho que é uma coisa do indivíduo. Claro que o poder público, a mídia tem um papel fundamental nisso, porque a todo tempo estimulando, né, esse padrão de consumo, são propagandas, são as novelas, né, que impõem aquele modelo de sociedade de que só é feliz quem tem, né, e não quem é, que é o que deveria ser o central, né? A gente deveria se preocupar muito mais com o ser do que com o ter. Mas na nossa sociedade não é assim. Nessa nossa sociedade capitalista, o sinônimo de felicidade ele está relacionado diretamente com os bens que você tem, né? E com o seu sucesso, que também está atrelado à questão de acesso a poder, acesso a rendimentos maiores, né? Então, eu acho que tem esse campo, né, que ele precisa ser modificado, a gente sair dessa visão antropocêntrica e se concentrar numa perspectiva biocêntrica, né, de compreender a vida em sua totalidade e as nossas relações na sua totalidade, né, respeitando a natureza, respeitando os animais, respeitando a nossa flora, enfim, né? E tem a perspectiva do campo dos governos, né, do Estado, enquanto sujeito, ente responsável pela promoção e execução de políticas públicas, como eu disse, né, que venham garantir a dignidade humana, que venham erradicar as desigualdades, e aí o papel do Estado ele é fundamental, né? E é importante a gente lembrar que nós já tivemos um estado de bem-estar social, que foi o estado desenvolvido nos governos de Lula e Dilma, um estado que retirou milhões de pessoas da pobreza, que tirou o país do vergonhoso mapa da fome, né, que transformou o Brasil na 6ª economia mundial, né, provando que é possível, sim, fazer desenvolvimento econômico com inclusão social, né, os programas de transferência de renda, os programas de acesso à educação, de acesso à universidade, a segmentos historicamente excluídos desse acesso, como jovens negros das periferias da cidade, por exemplo, né, os governos do PT mostraram que é possível, sim, a gente construir esse outro modelo de sociedade. E é bom que a gente lembre que foi no momento em que os governos do PT começaram a falar da importância de concretizar a igualdade formal, como o Robert Val nos provocou aqui, em fazer essa distribuição, né, das riquezas, taxando mais quem ganha mais, para que quem ganha menos possa ter acesso aos gastos sociais que devem ser implementados pelo Estado. Foi justamente quando esse discurso começou a ecoar de forma mais forte, a partir das falas da presidenta Dilma, que veio o golpe midiático institucional, né, que atingiu de morte a nossa democracia e nos colocou agora diante desse desgoverno genocida que não tem a menor preocupação com a política de bem-estar social. Olha, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Um problema sanitário de proporções mundiais, né? Que tem matado centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, né? Onde o Brasil é hoje um dos epicentros da epidemia, né? Temos aí centenas de milhares de pessoas contaminadas, quase 4 dezenas de milhares de pessoas mortas, e esse desgoverno não teve a menor preocupação em garantir o direito do povo fazer a quarentena, dando as condições econômicas necessárias para o povo permanecer em casa, sem morrer pelo vírus e sem morrer pela fome, né? Ele imediatamente abriu mão de 1,2 trilhões de reais para socorrer, entre aspas, né, instituições financeiras que não precisam desse socorro, que, por sinal, nos últimos anos tiveram o maior lucro da história do Brasil, não precisam de socorro, precisam socorrer o nosso povo, né, dar a sua contrapartida para a sociedade. E ele fez isso em vez de socorrer as pessoas. Queria dar ao povo, depois de muita pressão, um auxílio vergonhoso de R$ 200, que não garante 2 cestas básicas por mês, né, para as pessoas poderem sobreviver sem morrer de fome. Queria dar esse vergonhoso auxílio de R$ 200, quando
nós, né, do Partido dos Trabalhadores, há décadas já havíamos proposto a implementação dessa renda básica, né, para o povo brasileiro, através de uma iniciativa do então senador Eduardo Suplicy, e isso foi debatido, né, o campo da esquerda, a gente queria uma renda de R$ 1.045, né, isso foi reduzido em negociação com o Congresso, acabou ficando R$ 600. E agora, esse desgoverno vergonhoso quer reduzir para R$ 300. A gente não pode aceitar isso. Vejam o que esse governo faz com o povo. Olha como ele vai na contramão da justiça social. Em vez de se preocupar em incluir a mais de 400 mil famílias que estão excluídas do acesso ao programa Bolsa Família, que é um programa reconhecido internacionalmente pela sua capacidade de distribuir renda e assim promover a justiça social, de tirar as pessoas da extrema pobreza, né, de fazer com que as pessoas deixem de morrer de fome, em vez de ele incluir essas 400 mil famílias nesse programa, ele queria tirar mais de 80 milhões de recursos do programa para fazer propaganda desse desgoverno. Então, é um absurdo. Por isso, nós precisamos debater um projeto político que enfrente desigualdade, sair dessa falácia que se construiu na eleição desse desgoverno, de combater uma corrupção, né, que não existia, que corruptos são eles, né, que se elegeram através da disseminação de fake news, se elegeram cometendo crime, e esse crime potencializado por outro crime, que foi o investimento de milhões de reais não declarados para fazer esses disparos em massa de WhatsApp. Né? Então, é isso que está em jogo. A democracia está ameaçada, e é muito importante que o TSE, que iniciou o julgamento, né, das fake news, né, do processo eleitoral, possa caçar essa chapa Bolsonaro-Mourão, e que a gente possa ter novas eleições no Brasil, respeitando a democracia, sem viciar o voto e a formação do pensamento do povo, porque o pensamento das pessoas foi absolutamente viciado pela disseminação de mentiras, né, de mentiras espalhadas com dinheiro não declarado. É importante a gente deixar isso bem claro. E, de outro lado, né, com a condenação injusta do melhor presidente que esse país já teve, presidente Lula, uma condenação absolutamente absurda, porque eu nunca vi na ciência do direito de lugar nenhum do mundo alguém ser condenado por atos indeterminados. Mas isso, pasmem, aconteceu no Brasil. E as consequências dessa injustiça ainda estão aí. Né? E hoje quem está sofrendo é toda a sociedade. Né? Infelizmente, ainda tem aí uns 30% de fanáticos, né, que acreditam nas mentiras, nos preconceitos, na incapacidade desse presidente. Mas é muito importante que a sociedade se organize para exigir dos governos compromisso com o povo. E esse compromisso, ele é demonstrado quando você investe nos gastos sociais, quando você investe na política de educação, ingresso e permanência na educação, quando você investe na política de saúde, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele deve ser universal, deve abranger toda a população do país, mas hoje ele está defasado, até porque milhares de médicos foram expulsos, né, do programa por questões ideológicas, por questões xenofóbicas, inclusive, desse atual presidente. Então, um governo, né, que quer realmente se comprometer com a erradicação das desigualdades, ele tem que investir em moradia. Esse desgoverno fez o quê? Acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, não tem mais recurso para o programa Minha Casa Minha Vida, queria agravar as desigualdades no campo da educação, obrigando que a população se submetesse ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, num momento como esse, em que a maioria, em que grande parte, né, do povo brasileiro não tem sequer acesso à internet, como é que o povo pobre ia ter o direito de permanecer, né, num processo educativo, se não consegue acessar a internet nem para fazer inscrição, muito menos para assistir aula remota. Nem tem computador e nem tem rede de internet, não tem condições de arcar com as despesas de ter uma rede de internet que possibilite isso, né? Nós aqui que temos a situação privilegiada temos problemas, como nós acabamos de ver aqui. Eu não consegui, né, fazer a minha fala de forma adequada, quer dizer, não me fiz ouvir, né, por conta de problema de internet. Imagina, né, para as pessoas que vivem em situação de pobreza, de extrema pobreza. Então, o governo tem uma responsabilidade enorme, né, no que se refere à redução das desigualdades, investindo nos gastos sociais, investindo nas políticas sociais que estão
e marcadas de morte com essa emenda constitucional 95, que Bolsonaro votou favorável a ela, que impede investimentos na saúde, na educação até 2036. Como é que um país vai se desenvolver se não investe no maior legado que ele pode deixar para o seu povo, que é a educação? Né? A educação que te dá conhecimento, que te dá a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, de ter uma profissão qualificada, que te dê acesso a uma renda que te permita viver com dignidade. Então, os governos têm um papel fundamental, né? Agora precisa que as pessoas no processo eleitoral tenham discernimento suficiente, né, para entender qual é o projeto político que está identificado com as demandas do povo, né? Qual é o projeto político que está comprometido em combater a fome, a miséria, o racismo, né? Que é estrutural nessa sociedade, de investir em moradia, em educação e saúde. Acho que é por aí. Seu som está desligado, Lídia. Seu som. Ok. Muito bem. Você não me ouviu, Larissa? Eu digo, respira. A mulher não respira, ela é intensa. Ô, Herbert, Só acelerada. A pergunta lá no início, né, era como é que a gente une, então, a participação do Estado e da sociedade. Eu queria até gerar a partir daí, para a sua reflexão, é que há também uma visão de Estado, que o Fabrício, foi um pouco a provocação do Fabrício, quer dizer, a sociedade capitalista ela gera também uma concepção de Estado que é o Estado meramente cumpridor, digamos assim, de serviços, né? E isso faz com que a sociedade, às vezes, não participe e que ele quando muito, faz um papel que é um papel de gerenciar os interesses econômicos, né, de grupos poderosos que estão aí mantendo a estrutura do próprio sistema capitalista. E aí eu quero ouvir um pouquinho você agora, como é que se dá, então, essa relação entre Estado e sociedade, como é que a sociedade também pode agir na construção desse projeto novo de justiça social. Você tinha colocado também a questão da dimensão individual. Individual e coletiva, no sentido isso, de que justamente. Na questão individual, a gente vai observar a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, enquanto pessoa, né, no nosso bem-estar, na nossa transformação, na mudança, né, do nosso modo de vida. Isso que a Larissa tinha colocado inicialmente, da necessidade de nós, enquanto seres humanos, modificarmos nosso padrão de vida, né, procurando uma vida mais coletiva, cuidando do meio ambiente, em harmonia, né, com o meio ambiente e com a sociedade. Isso é um compromisso. Nós, enquanto espíritas, entendemos que nossa missão aqui na Terra, ela tem como objetivo, né, da reencarnação um objetivo de um melhoramento pessoal, moral, né, do indivíduo, do espírito. Mas, concomitantemente a isso, nós também temos a obrigação de auxiliar no progresso da humanidade. Essa é a nossa missão. E aí você já vai pensar numa relação muito mais solidária, coletiva. Do ponto de vista individual também, o Fabrício, né, num dos comentários dele, tinha colocado a questão da subjetividade, como isso funciona, na medida que o mercado também nos coisifica. Né? Nós deixamos de ser pessoas para sermos mercadoria, para sermos uma coisa. E isso nós estamos vendo muito, né, nessa sociedade informacional, nessa sociedade de consumo, onde você perde a identidade, você não deixa de ser um indivíduo, você deixa de ser uma pessoa para ser uma coisa, né? E isso, as relações acabam sendo essas relações de troca, de venda, de comercialização que acabamos tendo. O Estado, né, ele já surge como um organismo de controle da sociedade para regular essas relações, mas ele tem um atributo que nenhum outro tem,
que é o atributo da força. É o único ser que tem o monopólio exclusivo da força, das polícias, do exército, e aí você também acaba, né, se subjugando. Um Estado onde você não tem espaço para se manifestar. Daí a importância de lutarmos pela democracia, daí a importância de lutarmos pela nossa autonomia, pelo direito de nos manifestarmos, que é tudo que esse governo não está fazendo. Recentemente, a grande polêmica é a limitação das informações com relação ao número de mortos da pandemia. Ele age nas sombras, ele age na escuridão. Então, a gente tem esse compromisso. O Estado, né, também é um aparelho ideológico. Né? Então, ele tem vários aparelhos, várias formas de também fazer com que a gente, utilizando os meios que ele possui, né, que a sociedade possui, de nos fazer pensar com a mente do explorador, com a mente daquele que está, né, nos escravizando, que está nos colocando numa situação, né, de inferioridade. Então, a gente tem esse grande desafio, é um desafio que você tem que trabalhar a subjetividade humana, tem que trabalhar a autonomia humana, mas também trabalhar as relações humanas no sentido de construir relações mais solidárias. Isso é o que a gente busca enquanto justiça social. Se a gente não investir nesse processo de uma autotransformação e também de uma transformação da sociedade, né, isso é uma coisa que eu percebo muito, né, principalmente nos nossos centros espíritas, muitas vezes a gente vê uma ênfase muito grande no indivíduo, na transformação do indivíduo, para que o indivíduo faça a sua reforma íntima, porque se ele se melhorar, vai melhorar o mundo. Mas se ele não tiver uma ação efetiva na sociedade, cuidando do seu meio ambiente, da sua casa, da sua rua, das pessoas que estão no seu entorno, no seu trabalho, você não consegue transformar. Então, a participação na sociedade é fundamental. Quando a gente fala em justiça social, a gente fala nessa relação, em transformar o mundo. É esse o nosso propósito. Estamos aqui para o nosso crescimento e para ajudar no progresso contínuo da humanidade. É esse o propósito da nossa reencarnação. E isso tem tudo a ver com justiça social, tem tudo a ver com uma sociedade mais justa que a gente quer construir. Eu estava vendo um outro comentário aqui de uma companheira que dizia aqui que é bom a gente ouvir os nossos comentários, as nossas posições, para nos sentirmos que nós não estamos doidos, que nós não estamos sozinhos, e não estamos mesmo. Entendeu? A gente é um coletivo que nós estamos construindo. Somos 70%, né? Somos 70%. Né, que precisamos o quê? Nos conectarmos, né, precisamos nos encontrarmos, precisamos criar essas relações. Então, quanto mais relações você puder desenvolver, e nós temos hoje tecnologia para isso. O exemplo é a gente estar aqui fazendo, cada um na sua casa, esse encontro e nos comunicando aí com uma quantidade imensa de pessoas. Isso é relação. E a gente tem a possibilidade de debater nossas ideias, de construir, né, um pensamento onde a gente possa estar agindo numa mesma direção. Eu reforço aqui a importância dessas redes de solidariedade. A Lídia faz parte da Casa da Sopa, tem um papel fundamental nesse processo. A gente está tentando construir uma ação para unificar, uma ação unitária de todos esses movimentos, né, para que a gente dê mais capilaridade, para que a gente possa fazer com que mais e mais pessoas possam ser assistidas. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Né? Já estamos aqui, acho que já está terminando aqui pela hora, né? O tempo. Eu termino aqui agradecendo aqui a oportunidade de estar aqui debatendo com a nossa amiga Larissa, com a Lídia, né? Muita paz para todos. Nós temos ainda um tempinho, porque nessa modalidade aqui, ela permite que a gente fique até 1h30.
Ah, que bom. Eu estava preocupado. Por isso eu quero usar esses últimos 30 minutos, né? Eu acho que vocês falaram muito bem, e o Herbert terminou agora, quando diz que há uma dimensão que ela é, ao mesmo tempo, intersubjetiva, ela é coletiva, ela é do Estado, enfim, ela é um conjunto, né, de ações. Até porque a gente começa a perceber que o projeto de sociedade novo requer uma concepção de Estado nova. E eu sempre, às vezes, gosto de mencionar que, às vezes, a gente tem uma noção de Estado como se fosse apartado da sociedade. Então, você tem o Estado, que quem comanda esse Estado é um governo, nas democracias eles são eleitos, e eu sou o indivíduo. Então, eu espero do Estado alguma coisa. Então, quando a gente está falando de um projeto de sociedade diferente, uma coisa interessante é quando a gente percebe que o Estado, nós também somos parte dele. Uma dimensão social em que a sociedade, através dos movimentos sociais, através dos grupos organizados, pode também interferir, participar. Larissa é parlamentar, eu acho que vai poder falar um pouco disso, que é na medida em que a sociedade ela também se capilariza nessas diversas redes e teias de atuação da própria política, e a política é isso, na dimensão da esfera pública, né? E vai agindo. Então, é nesse momento que aí eu finalizo com essa pergunta: como é possível construir essa sociedade nova? Por meio como é possível, né? E aí, por que está tão difícil a gente falar disso agora? Por que está tão difícil falar disso na casa espírita? Por que está tão difícil falar sobre isso na sala de aula? Por que isso amedronta aqueles que têm o poder, né? Como é possível a gente, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento importante da humanidade, o Herbert mencionou, a gente vive numa fase de transição, como é que a gente constrói esse modelo novo e por que está tão difícil falar disso? Essa é a pergunta final. Eu peço só que vocês sejam breves para a gente poder fazer um final aqui bem bacana da nossa conversa. Vai lá, Larissa. Principalmente eu, né, Lídia, que falei demais agora, desculpa. Mulher, tu é um furacão. Larissa é um furacão, Larissa. Furacão do bem, Ave Maria. Não, furacão do bem, uma mulher furacão. Herbert, ouvindo sua fala, né, maravilhosa, falando de alguns princípios da doutrina espírita, né, da reforma íntima, que é uma coisa que a gente procura trabalhar muito, né, se melhorar individualmente para poder melhorar a nossa sociedade. E eu, na hora que você falou, me veio muito na cabeça também um outro grande princípio, talvez o principal, né, da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Né? E esse é o campo da dimensão coletiva, né? Da gente, claro que a gente precisa olhar para si, para se melhorar e procurar ser melhor com os nossos irmãos e irmãs, com a natureza, mas a gente precisa não perder de vista essa dimensão maior, que é a da solidariedade, né? Alguns vão chamar de caridade, outros de solidariedade, outros de sororidade, enfim, a gente pode pensar em várias dimensões, mas o fato é que a gente precisa, né, estender as mãos, né, para os nossos irmãos, para a natureza, né? E precisamos aí já também nessa outra dimensão que a Lídia fala, né, do Estado, porque a gente se sente tão apartado, tão distante. E o Herbert falou também uma coisa importante: a conexão, né? Quando a companheira que está aqui assistindo diz que fica feliz, né, por ver que ela não está sozinha, e não está mesmo, né? O que às vezes nos falta é esse desafio da conexão, né? Que a extrema-direita aprendeu isso rapidamente, inclusive utilizou isso, né, de forma criminosa para ganhar as eleições. Mas a gente precisa aprender a se conectar para o bem, né, para transmitir positividade, para mostrar que esse outro modelo de sociedade
é possível, né, para estar mais próximo, né? Não, a gente não pode se sentir sozinho, não somos, né? Somos 70%, né, e precisamos mostrar isso na prática. Então, eu acho que também as pessoas se sentem muito distantes das instituições públicas, né, de gestão, de parlamento, porque, de fato, né, as pessoas são distantes, né? As pessoas, eu ouvia muito isso na eleição, no processo eleitoral, que as pessoas estão ouvindo aí minha cachorra latindo, a Nikita. As pessoas, as principais queixas eram: só aparece de 4 em 4 anos quando tem eleição, né? Depois que elege, se some e vem aqui promete um monte de coisa que não cumpre, né? E eu sempre procurava desconstruir isso, né? Dizendo que venho da luta de antes de estar postulando um mandato eletivo, né? E que a atuação do meu mandato, ela mostra que a gente não aparece só em época de eleição, que a gente está junto das pessoas em todos os momentos, né? Sejam nos momentos fáceis, tomando café com as companheiras, com os companheiros do bairro, né? Tomando aquele café na calçada e ouvindo ali os problemas e tentando intermediar através do mandato, mas também nos momentos difíceis, nos momentos de crise, né? Quando essa força, esse aparato policial do Estado tenta remover pessoas em situação de rua dos locais que elas legitimamente ocupam, porque não estão ali, como muitos dizem, porque são vagabundos, estão ali porque lhes foi tirado o direito de ter uma moradia digna, né? Porque o nosso Estado é absolutamente injusto. Nós temos aí 7 milhões de imóveis vazios e temos 6 milhões de pessoas sem teto. Então, dava muito bem para a gente conseguir garantir acesso à moradia para as pessoas sem precisar construir uma casa a mais sequer, né? Se o Estado fizesse cumprir as leis que ele mesmo cria, como garantir a função social da propriedade, né? E não deixar aí milhares de imóveis servindo para especulação imobiliária, para enriquecer cada vez mais o bolso do 1% mais rico desse país, né? Então, esse é o desafio da gente exigir, né, dos representantes, dos governantes, dos parlamentares que estejam mais próximos, né, para ouvir os anseios da população. E o desafio também para os movimentos sociais e para as instituições diversas, né, de fortalecerem essa cobrança, de fortalecerem essa participação cidadã. Tem muitos instrumentos, né, que permitem, né, que forçam os governos a mudar suas posturas. E é essa resistência, essa força que tem impedido que haja mais retrocesso ainda nesse momento atual, né? Por exemplo, elevar de 200 para 600 o auxílio emergencial foi por conta de pressão popular e dos parlamentares de esquerda, né? Essa decisão de garantir que tenhamos acesso aos dados da pandemia só veio por pressão popular, por denúncia, por mobilização, né? Essa coisa do governo ter voltado atrás em retirar mais de 80 milhões de reais do Bolsa Família para propaganda, só veio depois de reação, de pressão, de denúncia. Então, essa mobilização, essa irmandade, esse andar juntos, estar de mãos dadas permanentemente, é isso, né? A gente está conversando em rede, está fazendo pressão em rede, está acompanhando uma coisa que eu sempre digo, que é muito importante, acompanhar o orçamento público, a execução do orçamento, né? Para a gente saber se aquilo com que se comprometeu está sendo realmente cumprido, né? Para a gente ter essa dimensão, onde é que estão indo os recursos públicos? Estão indo para quem mais precisa? Estão sendo investidos nas políticas que promovem realmente a dignidade humana? Então, essa mensagem, né, que eu queria deixar, da importância da gente ter essa mudança de postura, essa mudança do campo individual, de repensar as nossas relações com os outros e com a natureza, e essa postura, né, da solidariedade, de dar as mãos, né, de também no campo individual fazer a colaboração que você puder, mas, sobretudo, fazer a cobrança para que as instituições, que são elas quem tem maior capacidade de contribuir para a inclusão social e para a redução da desigualdade, façam a sua parte, né, e acolham realmente as pessoas que mais precisam. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Um beijo bem grande em todo mundo, né? Que o Mestre Jesus possa nos abençoar e dar a todos e todas muita paz e muita luz. E muito bem. Muito bem. Herbert. Lídia, você perguntou, né, como construir, né, uma sociedade com justiça social e por que é tão difícil, né? Primeiro que nós sabemos que nós vivemos num mundo
né, de provas, de expiações, um mundo onde prepondera o mal ainda. Mas é o nosso campo de trabalho, é o nosso campo de atuação, né? Nós estamos aqui justamente para enfrentar esse desafio. E nós não teríamos, né, não é um desafio inalcançável que a gente não possa contribuir para mudar. Então, é possível, sim. É tão difícil, né, por conta da situação que se coloca, né, é difícil por conta das questões ideológicas, por conta de toda uma estrutura social injusta, uma estrutura social que coloca não o homem no centro, mas o lucro, o mercado, o capital no centro da questão, e as pessoas são vistas apenas como um objeto, né? São vistas apenas como uma massa de manobra que depois ela pode ser descartada. Essa que é a grande questão. Então, infelizmente, nós temos que aprender com esses avanços e recuos. Nós tivemos recentemente, a Larissa lembrou muito bem, um governo que durante 13 anos, né, promoveu o mínimo de um estado de bem-estar social, e é claro que isso não ficou impune, há forças contrárias também atuando, né? E nós também cometemos os nossos erros, nós não fomos vigilantes, temos que lembrar aí do vigiai e orai, né? Temos que lembrar também da nossa atuação. Então, isso tudo é um grande desafio, porque temos muita coisa a construir, temos muita coisa a transformar. Eu faço minhas palavras da Larissa, eu acho que é possível, a gente vai construir essa sociedade, tem muita coisa acontecendo, nós não estamos sozinhos, tem muita gente fazendo um excelente trabalho, tem muita gente cuidando das pessoas e estão se encontrando e reencontrando. Isso é uma coisa que nos dá esperança. E a doutrina espírita é a doutrina da esperança, é a doutrina da consolação. E nós acreditamos que é possível, através, né, das leis divinas, da lei da sociedade, né, da lei da solidariedade, do amor ao próximo, a gente construir essa nova sociedade. Então, a gente quer um Estado diferente. É possível construir esse Estado, um Estado onde uma economia é fundamentada na solidariedade, uma economia onde é fundamentada, né, na ecologia, com justiça tributária. Uma das lutas fundamentais que nós temos pela frente hoje é a luta pela taxação das grandes fortunas. Então, temos que trabalhar isso e encampar esse projeto, como a Larissa também já tinha colocado. Outro ponto fundamental é a luta pela renda mínima permanente. É possível nós garantirmos uma renda mínima para que cada cidadão, cada brasileiro e cada brasileira tenha a sua dignidade preservada e possa ter um mínimo para sobreviver. Isso é possível nós fazermos. Nós temos um país muito rico, um país muito próspero, né? Então, essas coisas são fundamentais. E nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental também retirar esse presidente que ele personifica, né, o mal, personifica tudo que há de ruim, porque ele não acredita nas pessoas. É um governo que tem um viés, né, autoritário, tem um viés fascista, tem um viés, né, que quer promover deliberadamente, e eu já tinha a oportunidade de conversar isso com a Lídia, ela que colocou mais essa questão, né, ele está querendo promover uma higienização, né, da sociedade. Ele está querendo fazer com que esse processo eugenista, né, ele possa se prosperar, fazendo com que os pobres sejam escorraçados da história. E isso não vai acontecer. Recentemente, nós estamos vendo a volta, né, das manifestações de rua, com todo cuidado por conta da pandemia, mas nós estamos dizendo o seguinte: nós não vamos nos calar, nós vamos nos manifestar, nós vamos
clamar por justiça, nós vamos clamar por justiça social, por amor, por uma sociedade mais justa, mais solidária e melhor para todas e todos. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. É muito bom a gente trocar essas ideias, né, nossas opiniões, e me sentir conectado com todas e todas que estão aqui ouvindo e se manifestando, colocando suas opiniões. Sintam-se todos, né, com a paz, as bênçãos de Deus, para que a gente possa resistir. Estamos juntos. Bom, eu queria também agradecer ao Herbert, a Larissa. Eu acho que foi uma conversa, passou rápido. Passaria mais aqui, o restante ficaria até mais tempo. E a gente teria ainda mais coisas para falar. O pessoal aqui nos comentários, inclusive, lembrando de outras coisas que poderiam falar. Eu queria agradecer a todos que assistiram. Eu quero registrar aqui ao Fabrício, a Lânia, a Solange, a Aurelúcia e várias outras que comentaram aqui. E comentaram no sentido também de trazer essa reflexão. Alexandre também, que é um companheiro lá de Pernambuco, que uma coisa bacana que está acontecendo é que a gente está vivendo esse momento de transterritorialidade, né? Podendo nos conectarmos com outros coletivos progressistas do Brasil inteiro. Isso tem sido uma experiência muito interessante, para que a gente possa fortalecer também essa dimensão, que é a dimensão social do espiritismo, dentro de uma perspectiva plena de amor, de vida, de dignidade, de direitos. Então, essa experiência que a gente está tendo agora é uma experiência histórica, né, que a gente tem que, de fato, deixar registrado. Eu falava mais cedo aqui com a Alane, antes dessa live começar, eu dizia, Alane, a gente está produzindo muita coisa, será que a gente tem fôlego? Todo dia, tanta coisa. Ela disse, Lídia, a gente está construindo um acervo grande para que tudo isso fique marcado na nossa história. A gente está vivendo um tempo muito especial. E aí a gente tem que aproveitar e alimentar mesmo os nossos canais de comunicação. E aí eu queria lembrar que a gente vai ter dia 12 uma outra encontro ao vivo com que esse tema perpassou o nosso hoje aqui, que vai ser mediado pelo Eduardo Barbosa, que é um companheiro do Coletivo Girassóis, com 2 outros professores de fora do Ceará. Eu não estou me recordando aqui o nome, tentei abrir aqui, mas bem na hora fechou. Se a Alane tiver aí, pode deixar nos comentários, viu, Alane? Ajuda. E é uma live interessante, porque vai falar de capitalismo, pós-pandemia e a economia solidária. Então, o projeto novo de sociedade ele passa também pelo esse redimensionamento do próprio capitalismo, da transformação desse sistema, da superação desse sistema por outro modelo econômico, que seja um modelo econômico justo, né, solidário. Então, eu acho que o que a gente fez hoje aqui foi uma ponte para que sexta-feira a gente volte a conversar sobre isso. Então, eu já convido a todos que nos ouviram hoje voltar sexta-feira. Eu vi que tiveram outras propostas de tema para conversarmos. Então, isso é também um bom sinal, um sinal que a gente está aí interagindo, conversando e tendo, enfim, essa oportunidade de criar aí esse campo reflexivo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Larissa e ao Herbert. Eu acho que foi excelentes contribuições, todo mundo gostou. E em breve, quando nós nos encontrarmos presencialmente, né, eu quero guardar um abraço bem apertado aí para os dois. Estou guardando esse abraço para quando a pandemia passar. São muitos abraços.
Muitos abraços. Eu tenho sonhado com isso, com esse momento em que a gente vai poder, de fato, unir os nossos corpos, né, num abraço, porque as nossas almas já estão ligadas, né? E isso é maravilhoso. Eu queria desejar boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, agradecer aos dois e agradecer ao Coletivo Girassóis, na pessoa da Alane e do Elber, que estão aí à frente da organização desses encontros. Até breve, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tudo de bom. Obrigado.